mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Nesse vídeo nós chegamos à lição 12, Vivendo pelo Espírito. Mas antes de nós adentrarmos ao nosso assunto aqui, as entrelinhas, nós gostaríamos de agradecer a você que tem apoiado esse canal, tem curtido, tem se inscrito. E se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. E se você não curtiu, curta os vídeos, porque isso ajuda a promover os vídeos, no algoritmo do YouTube. E se você estiver assistindo esse vídeo através de uma Smart TV, você pode então clicar aí no seu OK do seu controle remoto, vai aparecer assim no YouTube mais opções. Você vai lá então no mais opções e você vai ver que a primeira opção à direita já é o joinha do gostei, certo? Porque esse gostei, esse joinha, ele ajuda bastante na divulgação do vídeo, porque o YouTube começa então a recomendar mais esse vídeo para outras pessoas e outras pessoas aí vão poder entrar em contato com a mensagem desse vídeo. E compartilhar no Face ajuda também. Compartilhe no Face, compartilhe nas suas redes sociais, isso é muito importante aí para o crescimento do canal. Gostaríamos também de agradecer nominalmente as pessoas aí que têm ajudado a comentar, a questionar e ajudado até no formato aí do nosso canal. Em especial o Plínio, a Neuza, o Armstrong, o Wagner Barros, a C.A. Silva, K. Silva, inclusive fez uma pergunta sobre Hebreus 7,18, depois o Ricardo vai deixar lá a resposta, tá? O Razek, o J.T. Magalhães, Sebastião, Theo Oliver, Maria Valéria, Maria José e o Evandro. E vários outros que têm comentado aí. Muito obrigado, pessoal, pelo comentário, porque nós valorizamos muito o seu comentário no sentido de que sabemos que uma pessoa dedicou o seu valioso tempo para fazer um comentário no nosso vídeo. Então nós sentimos privilegiados. Valeu mesmo, pessoal. Bom, a lição então vem trazendo sobre vivendo pelo Espírito. É uma lição bastante tranquila, a linha da lição está bastante completa, O autor explora bastante sobre as questões aí do andar no Espírito, o conflito do cristão, as obras da carne, o fruto do Espírito, o caminho para a vitória. Nós vimos que a linha está bastante interessante, mas o que nós queremos trazer aqui então nas entrelinhas é mais a questão da discussão sobre o texto, as versões dos textos bíblicos, as interpretações, aí as origens desses textos que montaram as nossas Bíblias atuais, porque nós temos notado que na internet... Se é possível identificar o Espírito Santo nesses textos? Nesses textos, se deixar o Espírito Santo agir também na pessoa que vai ler os textos, porque se o texto vem mastigado, adeus Espírito Santo, já está do jeito que o autor, o tradutor colocou. Nós temos observado que na internet tem surgido bastante assuntos sobre esses textos receptos, textos críticos, Então, Leandro Quadros recentemente lançou 2 vídeos, É interessante. Existem outros canais também divulgando, a gente quer meter o pitaco um pouco aí também. Porque assim, para aquele estudioso da Palavra de Deus, é importante que a gente entenda a Palavra de Deus e não a palavra do tradutor da Palavra de Deus. E tem mais um detalhe também. Você que dá curso bíblico, você que dá estudo bíblico, muitas vezes, por exemplo, um aluno, você lê uma passagem bíblica, aí o aluno pega e vai conferir na Bíblia dele. Ixi, Opa! Não bate. Na minha não tem isso não, moço. Daí o que você responde? Como é que você faz uma situação dessa? Isso pode acontecer. E vocês vão entender hoje o porquê disso. É isso aí. Bom, vamos iniciar então, primeiro pelo verso áureo. O verso áureo foi tirado lá de Gálatas 5, no verso 16. Se você tem a sua lição em mãos, você pode ler na sua lição. Lê para nós aí como está na lição. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. Na NVI. NVI. A minha que é a Almeida atualizada diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. E aí, Ricardo, como que funciona essa questão? Na minha está andai, na dele, no verso áureo da NVI está vivam pelo Espírito. A dele é nova versão internacional, a do Lúcio é Almeida, revista... Atualizada. Revista e atualizada. ARA. Isso. Aí tá, gente. A gente vai explicar hoje um pouquinho assim. Nós já falamos que nós não gostamos de grife de Bíblia. Nós já perguntaram pra gente o que fazer, nós já falamos. Olha, se utilizem o maior número de Bíblias possíveis. Mas existe uma situação hoje que o cristão está passando, na atualidade, que causa, que gera muita preocupação do que está acontecendo. O Alexandre falou do vídeo do Leandro Quadros. O Leandro Quadros, por alguma razão, escreveu o texto recepto melhor, coisa e tal, chamou
a algumas pessoas lá de pseudo-intelectuais, não sei bem a quem ele estava se referindo, por que ele utilizou esse termo pejorativo para com essas pessoas, e em um vídeo que ele estava falando sobre o texto Receptus, e ele alega o seguinte, alega que apareceram novas evidências arqueológicas e deu o exemplo do manuscrito do Mar Morto, após o texto Receptus. E isso é uma verdade, apareceram novos achados arqueológicos. O problema é o seguinte, em função de alguns novos achados arqueológicos, um grupo do texto crítico vem suprimindo versículos que são encontrados no texto Receptus, e esses versículos muitas vezes não são encontrados num texto crítico aqui e em um outro texto crítico ali. E é possível que muita gente não saiba que pode acontecer isso. Lembra que eu falei de você às vezes estar com uma Bíblia e daí você vai lá e lê uma passagem da Bíblia que você sabe. O versículo sumiu. Daí você olha na Bíblia da pessoa, o versículo sumiu. A referência que você deu não existe. E você não sabe por quê. Ou pior, né? Na sua Bíblia, esse versículo não existe. A pessoa pega e te traz aquele versículo. Porque no texto crítico existem omissões ao texto Receptus. Por quê? Duas técnicas distintas. Vamos lá. Lembra que eu falei Códex Sinaítico? Códex Vaticano, fiz até uma correção. Códex Sinaítico e Vaticano é do século IV. E daí o Alexandrinus e o Ephraemi Rescriptus, esse sexto. Esses são os 4 códigos nunciais que são mais completões. É evidente que tem espaços vazios porque não se perderam em função da deterioração. Mas tem Velho e Novo Testamento e todos os livros de Velho e todos os livros de Novo. Existem tantos outros códex com partes de livro. Alguns códigos com as cartas paulinas, outros códigos com o livro de João e assim vai. E existem os fragmentos. Um pedacinho de Mateus, um pedacinho de Marcos, um pedacinho de não sei o quê. Aí o que acontece? Encontra todos esses achados arqueológicos e daí vem os construtores do texto crítico. Eles pegam tudo isso e vão deduzir o que é que estava no original. Vão se utilizar de técnicas científicas, técnicas da chamada crítica textual, para tentar encontrar o texto original. Mas, olha, evidentemente que ele está restrito a uma técnica e está restrito ao subjetivismo crítico. Na verdade, é uma produção, é o texto original deles. Isso, exatamente. É o que eles acham que é original. Assim como o texto do Erasmo também passa pelo texto do Erasmo. O que o Erasmo achava que era o original. Sim. Só que qual que é o problema que eu prefiro o texto Receptus? Porque o texto crítico, encontramos no texto crítico omissões. Nós vamos falar um pouquinho agora dessas omissões. A minha recomendação não é assim, texto crítico é melhor que o texto Receptus. Eu vou colocar como se fosse um time de futebol. Isso. É o Flamengo contra o Corinthians. Gente, calma, né? O que eu não gosto do texto crítico é o seguinte, se você estuda só Bíblias com texto crítico, você não vai ter passagens que talvez foram suprimidas indevidamente que você não tem acesso. E não vai ter contato, né? Não vai ter contato com aquilo nunca. E se por um acaso o crítico está errado e aquilo realmente foi inspiração divina que foi suprimida? Você faz o quê? Uma observação, Ricardo. Geralmente, o texto, as versões de texto crítico, elas são de leitura mais fácil. Às vezes usa equivalência dinâmica. No geral, são textos mais fluidos. Então, tem muito leitor que prefere assim, eu prefiro essa por quê? Eu prefiro essa versão porque é mais claro, eu leio e é mais fácil de entender. Não usa muito pretérito. Claro que é mais fácil de entender. Primeiro, porque é um texto produzido em cima de um português menos erudito. Isso. Mas em segundo lugar, é mais claro de você ler porque é um texto mais fluido e mais coeso, porque tem a intencionalidade do produtor dessa versão, que queria já elaborar toda uma perspectiva amarradinha, uma perspectiva que tivesse toda a sua coesão. Então é um texto mais fácil de ser lido, porque tem muito mais da mão de quem está organizando o texto, do que numa versão com uma fidelidade textual maior. E sem citar nomes, também uma possibilidade, que talvez quem tem um pouco mais de conhecimento sabe do que eu estou falando, é possível também texto crítico sob encomenda de instituição. Sim. A instituição tem um corpo de doutrinas, aí
contrato alguém para fazer um texto da Bíblia casadinha com as minhas doutrinas, né? Isso é muito perigoso. Isso também. A gente tem alguns exemplos, né? Acho que não faz mal citar exemplos. Porque a Bíblia Mormon, por exemplo, é uma Bíblia feita no formato do texto crítico e cheia de induções ali para comprovar determinadas perspectivas. Porque se acredita que era necessário surgir um profeta para resgatar o original. Não acreditam, e Joseph Smith seria quem faria isso. Acusam Ellen White de ter feito isso, mas Ellen White deixou claro nos seus textos, não precisa nem ler o Espírito de Profecia, lê a Bíblia. E nós adventistas não temos uma Bíblia só nossa, né? Não. Uma tradução nossa, uma versão feita por nós. Usamos muito João Ferreira de Almeida, inclusive. Isso, inclusive a Andrews parece que é uma versão... Revista atualizada, né? Isso, uma versão atualizada. Então vamos aos slides aqui, fazer uma explicaçãozinha melhor e nos situar nesse complicador aqui que existe nesse viver pelo Espírito, porque a palavra de Deus é que nos inspira. É a palavra de Deus. O Espírito Santo vai colocar isso para dentro da gente. Mas o que é a palavra de Deus? A Bíblia inteira é a palavra de Deus? Agora tem gente tirando um pedacinho da Bíblia que pode estar tirando um pedacinho da palavra de Deus. E pode comprometer essa vida com Cristo. Como me relaciono com o texto? Como eu me relaciono com o texto? Vamos lá então ao primeiro slide. Bom, aqui com relação ao verso para memorizar. Olha só. O verso para memorizar, o Lúcio falou, né, respondendo aquela pergunta, por isso, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha como é que está aqui em James Bible. Olha aqui a expressão aqui. Walking é andar, é o mover-se, é o caminhar no Espírito. No mesmo versículo 16. E agora, olha interessante aqui. Na King James atualizada, que é a versão para a língua portuguesa. Olha só. A inglesa é melhor. Olha só como é que está aqui. Vivei pelo Espírito. Vivei, não está andar. E é a mesma King James, tem distinções. É a mesma sem ser a mesma, né? É a mesma sem ser a mesma. Essa King James aqui na língua portuguesa é muito parecida com a Almeida Revista Atualizada. E essa outra King James é muito parecida com a Almeida Fiel. Corrigido, Fiel. Então, aqui a gente tem um exemplo de um detalhe, vamos dizer assim, de tradução que é pouco significativo. Quando a gente trabalhar os versículos de quinta-feira, nós vamos ver assim que em função do contexto, de todo o texto, essa diferença aqui, andar, viver, dentro da metáfora, ela é absolutamente irrelevante sob o ponto de vista doutrinário, sob o ponto de vista do que o apóstolo Paulo quis transmitir. A diferença mais na tradução, quase. Né? E essa aqui não é nem de variante textual, é muito mais de opção do tradutor. Né? Porque o que é a variante textual? A variante textual é dos manuscritos. E quando existe diferença de significado, né? Por exemplo, existe lá no manuscrito uma palavra grega que significa andar, existe uma palavra grega que significa... Aqui eu vejo muito mais uma opção do tradutor. Mas veja que é King James também, então a gente sabe que não é muito igual, não. Né? Então, Lúcio, volta e a gente vai continuar. É interessante porque o autor fala, né, no título Vivendo pelo Espírito, mas na lição de domingo já tem o título Andar no Espírito. Uhum. Né? E na linha do texto, né, o autor vem trazendo sobre a palavra halakha, né, que eu não sei se a pronúncia é assim, mas... a minha pergunta é se essa palavra vai ter alguma relação, né, com as questões dos textos receptos versus texto crítico. É o problema que a gente tem hoje com o Novo Testamento. Eles tinham de uma maneira diferente, com uma roupagem diferente com o Velho Testamento. Essa expressão aqui, o autor colocou muito bem, né, o andar na lei, né, na verdade significa andar a pé, né, ao pé da letra, ele fala isso. Mas ela acabou sendo empregada pelos judeus da seguinte maneira. Esse halakha tem dois aspectos, tá? Duas vertentes. Uma primeira vertente seria aquela assim, a palavra emitida da boca de Deus, né? Ou seja, a Torá, como ela foi, a Torá objetivamente falando, a Torá independente da minha visão, independente da minha interpretação. Essa é a primeira vertente. Visão, vamos dizer assim, do halakha. Né? Agora uma segunda,
Então, você andar de acordo com a palavra de Deus, né? Você viver de acordo com o Espírito, vamos dizer assim, agora na linguagem de Paulo, seria você andar de acordo com aquilo que ele disse, o deva, a palavra, né? Então, agora, existe a segunda, que são os costumes e as interpretações rabínicas. Então, eu separei uns slidezinhos para explicar melhor isso daqui. Vejam esses dois lados. Hoje nós temos qual situação? Hoje nós temos com relação ao Novo Testamento, aqueles cientistas do texto que analisam o texto crítico, aqueles técnicos linguistas que analisam o texto crítico, sob o seu ponto de vista, que eu equiparo à visão rabínica da época. É o como interpretar. Assim como os rabinos interpretavam a Torá e diziam, não, Deus está dizendo isso. Quando Deus diz isso, Ele quer dizer isso. Hoje nós temos os cientistas do texto crítico dizendo assim, não, esse texto aqui não está, esse texto aqui não deve estar no original, apaga. Esse texto aqui não tem muita certeza, coloca entre aspas, coloca as entre conchetes, coloca uma nota embaixo. E isso afeta a fé. Isso o colocar entre aspas eu nem acho tanto. Sim, porque a informação está presente. Porque a informação está lá. Agora, o apagar completamente, você não deixa nem a mercê da pessoa. Não, deixa o Espírito Santo trabalhar com a pessoa e a pessoa decidir se isso, aquilo lá tal ou não. Coloca pelo menos, no mínimo, entre aspas. Agora, excluir totalmente, não. Pelo menos leia aquelas ameaças lá do livro de Apocalipse para ficar com um pouquinho de medo, né? Com um pouquinho de medo. Aquele que altera algo vai tomar parte dos flagelos descritos nesse livro. E omissão total de versículo, eu acho muito sério. Acho complicado. Mas vamos lá, então. Temos o slide aqui de halakha. Vamos lá. Eu expliquei aqui, ó. Pode ser andar ou ir, né? Pode ser relacionado a essa expressão aramaica aqui, akadian e uku, que é um imposto para a propriedade, representado em aramaico como halakha, designando uma ou várias obrigações. Por isso que os judeus pegaram essa expressão para trabalhar com aquele duplo aspecto da palavra de Deus. De caminhar e de ter obrigação de cumprir. Que alegoricamente caminhar e cumprir a palavra, cumprir a lei. E aqui, ó, constitui uma aplicação prática das 613 mitzvot, ou mandamentos, na Torá. Os rabinos identificaram que eles não são só 10, são 613. Eles identificaram os 613 mandamentos. Agora aqui a explicação. Uma coisa seria a halakha, é a lei escrita e dada por Yahweh, né? É objetivamente o texto, aquilo que Deus disse. Outra coisa são as leis de origem humana, incluindo decretos rabínicos, interpretações e costumes e etc. Existem judeus ortodoxos que falam o seguinte: essas duas vertentes, elas não são separadas, se completam. Então eles dão o mesmo valor que eles dão para a lei escrita dada por Yahweh, eles dão esse mesmo valor para a interpretação rabínica, para os decretos rabínicos e para os costumes. Tradição tem o mesmo peso. Exatamente. Outros não, eles falam que não, que é diferente. Uma coisa é a palavra de Deus, da boca do próprio Deus, outra coisa é a interpretação que nós damos a ela. Dentro do cristianismo nós também temos uma vertente que valoriza, dentro do catolicismo, né, a tradição acima ou igual a palavra de Deus. Entendendo que a tradição tem autoridade sobre a palavra. Mas pelo menos eles têm a decência de dizer, não, nós temos autoridade para pela tradição. Nós temos a tradição, pela tradição foi dado a Pedro, que era o primeiro Papa, a chave para ele ligar e desligar aqui na Terra, a gente liga e desliga no céu. Então eu posso mudar o texto. Eles dizem isso. Eles não omitem e deixam o povo na ignorância. Né? Alguns ficam na ignorância porque não se aprofunda muito, né? Mas tudo bem, vamos lá, próximo. Mas aí vem a questão agora sobre a credibilidade textual do Novo Testamento. Exatamente. Aí aquilo que o Leandro Quadros falou, eu achei estranho ele chamar de pseudo-intelectual e deu uma... Não sei se ele quis dizer isso, porque eu não consegui entender muito bem onde ele queria chegar falando do texto Receptus. E porque o problema, na verdade... Parece que ele critica o texto Receptus ou aqueles que defendem uma fidelidade textual maior. Isso. E como aqueles que preferem o texto Receptus, eles estariam, de alguma forma, causando algum descrédito ao texto bíblico. É interessante porque num outro vídeo, sem fazer a acusação ao Leandro Quadros, tá? Por favor. Quem somos nós? Quem somos nós? Nós não somos nem intelectuais, que são pseudos. Precisa muito para chegar no pseudo, né? Mas enfim, ele faz um vídeo sugerindo tipos de Bíblia, versões de Bíblia para usar, né? 17 de julho.
Ele publica. Em 17 de julho ele fez o julho ou agosto? Julho. Julho? Então tá, segundo o Lúcio ali, 17 de julho. Eu estava vendo o vídeo agora há pouco, esqueci a data. E ele cita a versão ecumênica, cita a NVI, cita a Bíblia de Jerusalém, mas não cita nenhuma versão do Receptus. Ele não cita a Almeida Fiel, não cita a King James Bible, não cita nem a King James brasileira. Então, como que se pega? Qual é a melhor variante de Bíblia para se estudar? Só pega as com base no texto crítico, que inclusive suprimem textos que são fundamentais para a gente confirmar pontos de fé e pontos doutrinários da Igreja Adventista. Me parece um equívoco isso aí. Mas textualmente, no último vídeo que ele falou não, o texto Receptus é válido. Mas a gente sentiu que ele prefere a crítica, né? Não sei se está certo, né? Até porque ele é um formador de opiniões, né? Então muitas pessoas podem assistir esse vídeo que ele publicou e achar que somente essas Bíblias são as referências. E a nossa humilde opinião... Para não parecer que a gente não está se posicionando, deixa eu me posicionar aqui. Eu gosto do texto Receptus. Eu acho que quanto mais fidelidade textual, melhor. E o texto crítico eu acho perigoso. Eu gosto de ler tudo, mas eu concordo com o Alexandre. Prefiro o texto Receptus, mas eu gosto de comparar todas as traduções que estão disponíveis. E daí esperar que o Espírito Santo diga que essa comparação é saudável, é boa. Então, você sabe. E falta a minha opinião. E eu gosto, na verdade, como uma frase que o Ricardo falou. Quando você tem o texto nas suas mãos, o Espírito Santo pode trabalhar. Se aquele texto nem chega às suas mãos, você está limitando, não que o Espírito Santo vai trabalhar. Então vamos lá, olha só. Agora aqui, a credibilidade textual do Novo Testamento. Isso tudo é analisado. Isso aqui são dois autores... são duas autoridades em crítica textual. Tá? Vamos lá. Dois críticos. Duas autoridades em crítica textual do Novo Testamento. Bart Ehrman, ele entende que não é possível chegar ao texto original. Ele fala que existem 400 variantes textuais no manuscrito e as variantes provam, às vezes, uma conspiração e uma falta de credibilidade no texto bíblico. Ou seja, lá não está a palavra de Deus, é mais ou menos isso que ele está dizendo. 400.000 variantes. E deve ter disso para mais, isso é verdade, mas tudo bem. Daí o Daniel Wallace, que é um outro crítico textual, ele fala, não, é possível chegar ao texto original. Se tivermos apenas uma cópia, teríamos 0 variantes. Mas como tem várias cópias, então tem várias variantes. Isso dá credibilidade ao texto. Existem outros livros que tem 1, 2, 3, 4 cópias e ninguém questiona a credibilidade. Agora a Bíblia que tem inúmeros manuscritos, inúmeras cópias, inúmeras traduções em várias línguas, vão tirar a credibilidade do texto. É um pouco demais, mas tudo bem. E nisso a gente fica com esse crítico, com essa autoridade aqui. E outra coisa que ele fala, que 10% das variantes textuais, elas provam que não há... Esse 10% provam que não há conspiração. Porque se houvesse, o que aqueles manuscritos fariam? Eles fariam uma coisinha casadinha, uma coisinha bem feitinha. Eles não teriam necessariamente... Não colocariam, deixariam o fio solto. Se houvesse uma conspiração, pegava aquilo lá, apagava às vezes o que era diferente naquele achado arqueológico. Não, olha só isso aqui, não, vamos apagar isso aqui para ninguém ver que tem contradição. Mais ou menos isso que ele está dizendo. E 90% concordam e levam ao original. Ou seja, a maior parte concorda. É uma pequena parte que não concorda. E dentro dessa pequena parte é uma parte ainda menor que causa algum tipo de complicador teológico ou doutrinário. Então vamos lá, texto crítico versus texto Receptus. O texto Receptus difere do texto crítico 5.337 vezes. Isso aqui não é só na NVI de 1986 são 16 versos que são inteiramente omitidos do texto principal. Isso é importante. Hein? 16 versos inteiros. E alguns deles importantes. 29 versos inteiros que são anulados, mas no sentido de colocar colchetes ou notas de rodapé. Eles não são anulados, eles são enfraquecidos. Mas aí não vejo problema nenhum. Pelo menos o texto está lá. Não vejo problema. Próximo. Então vamos lá. Olha só Efésios 3:9. E demonstrar a todos que seja a comunhão do ministério, que desde os séculos... Do mistério, que esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Isso é, Almeida Corrigido Fiel, texto Receptus. E esclarecer a todas a administração desse ministério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Texto crítico. Cadê Jesus Cristo daí? Então, o texto Receptus ele traz por meio de Jesus Cristo. Deus criou por meio de Jesus Cristo. O texto a NVI
Nova versão internacional. Só Deus criou. Não foi por meio de Jesus. Não tem essa por meio de Jesus Cristo. Por quê? A crítica textual da NVI, ela entende que esse por meio de Jesus Cristo é uma adulteração. Tira a credibilidade desse pedacinho da passagem. Mas se eu fizer um estudo comparado, eu vou lá para João capítulo 1, verso 1 e eu vejo, no princípio era o verbo, tem todo a ver com foi criado por meio de Cristo. Exatamente, é o que nós estamos pregando. Comparação. Veja tudo. Então, a gente não vai recomendar só tradução com base no texto crítico, não. Tem que ler a tradução com base no texto recéptico. Essa história de adulteração é perigoso. E se não for adulteração, gente, é a nossa vida que está em jogo. É a palavra de Deus que está em jogo. Vamos lá, próximo. Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos. Tudo bem, essa parte aqui é suficiente. Almeida, corrigido e fiel, texto recebido, texto recebe. Olha só o texto crítico aqui. Da Almeida, revista e corrigida. Duas Almeidas. Almeida fiel e Almeida revista e corrigida. Que aqui já começou a perder um pouquinho para a crítica textual. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne. Não é Deus que se manifestou em carne. Por quê? Entenderam que isso aqui foi uma adulteração. Aqui a divindade de Jesus está explícita. Aqui ela pode ser colocada sob suspeita. Exatamente. Próximo. Então vamos lá. A coma, que a gente citou lá. Coma de João, né? Porque são três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. São três os que... E esses três são um. Três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. Aqui tem... Vamos para o próximo slide lá, rapidão. Aí o King James Bible... Em inglês, a versão em inglês, não em português, e a King James, olha, veja bem aqui, ó. São três que testemunham no céu. Heaven. O Pai, the Father, a Palavra, the Word e o Holy o Ghost. Santo Espírito. Aqui a gente vê, olha só agora King James atualizado. E esses três são um. Isso, esses três são um. Olha só, assim há três que proclamam o testemunho: o Espírito, a água, o sangue, e pela concordância são os três. Ele suprime essa parte aqui, e essa parte aqui do 8, que também fala em inglês aqui, são três que testemunham na terra. O versículo 7 é praticamente inteiro suprimido, né? Isso. A ideia de que existem três que testemunham no céu, ela é apagada. Apagada, exatamente. Próximo. Almeida atualizado e Almeida fiel. Assim são três que proclamam o testemunho: o Espírito, a água, o sangue, e em plena concordância estão os três. Aqui, Almeida, revista e atualizada. Texto crítico. Agora aqui, texto recebido. Porque são os três que têm a mesma coisa da King James. Aqui, Almeida, corrigido e fiel. Vamos lá. Próximo. O que acontece aqui interessante na coma? Eles falam o seguinte: o texto de Erasmo de Roterdã, na primeira edição não consta. Não está lá o texto. A coma joanina não está lá. Porque ele não tinha uma cópia. E daí ele teria dito assim: não, então me apresente um manuscrito que eu incluo nas próximas edições. E daí eles falam assim: bom, isso prova que aquilo foi uma conspiração, porque aquele manuscrito que entregaram para ele era um manuscrito forjado. Tudo bem. É um dado histórico questionável e pode ser inverídico. E essa supressão, se não for verdade essa história, se essa história for uma história inventada, nós estamos brincando com a palavra de Deus. Eu achava recomendável deixar o texto lá do jeito que estava e esperar que o Espírito Santo atuasse em cada um para mostrar o que é verdade e o que é mentira. No máximo colocar uma nota de rodapé. E aqueles que defendem a autoridade do texto receptus, eles falam o seguinte, que eles usam o argumento dos próprios que afirmam a não autenticidade. Que eles falam que esses manuscritos, manuscrito 61, 15, o Codex Haveianus, que é século XII, aqui século XVI e século XIV, outros códex. Só nesses 4 códexes é encontrada essa passagem. E nos códex, Códex Sinaítico, Códex Vaticano, Códex, o Efraim Rescriptus e o Alexandrino não é encontrado. Eles são os mais antigos, então eles devem ser verdadeiros porque estão mais próximos do autógrafo. Eles podem ser verdadeiros, mas é aquela velha história. Muitas vezes, e se esses códex forem encontrados, são os códex que contêm erro. Eles não foram manuseados, porque eles continham erro e foram guardados, enfiados lá num vaso, alguma coisa, e foram encontrados muito tempo depois. Existem também aqueles que entendem que os mais velhos são os mais que nós devemos desconfiar mais, que possam ter variantes textuais equivocadas. Vamos lá, próximo. E agora aqui a gente já vai entrar no tema do próximo dia da semana. Legal, pessoal.
Bom, vale ressaltar que, assim, o que nós queremos com toda essa discussão sobre essas versões, esses conflitos aqui de textos? De maneira alguma é desacreditar da Bíblia que vocês têm aí na sua casa. Tá? E nem do poder do Espírito Santo. E nem do poder do Espírito Santo. O que nós queremos aqui é alertar para aquele cristão estudioso, para aquele cristão, né, que pensa bastante, reflete bastante sobre a palavra de Deus, de que há esses conflitos e que ele tem que ter ciência de que você está trabalhando com textos traduzidos, textos interpretados. Isso, milênios de idade. Isso é muito importante, porque... E a sociedade trinitariana só usa texto receptos. É perigoso. A gente fala um pouquinho e defende o recepto. Que eu prefiro. Não, mas nós já falamos porque a gente prefere. Né? Mas o interessante é assim, nós temos que tomar cuidado, porque senão nós vamos começar a formar gerações na base do português mais simples, da linguagem mais fluente, né, dos NVI, do Novo Testamento NTLH e do versículo mais curto. E aí o que acontece? Essas próximas gerações, né, não terão contato com possíveis textos originais, que são os textos receptos. Nem essa crítica eles vão desenvolver. Isso é um problema. A gente foi procurar versões da Almeida Corrigida e Fiel, a gente não encontrava. Não achou. Então, eu até falei com o Ricardo antes, dá a impressão que existe uma seleção intencional das editoras nas Bíblias que eles vão editar, nas Bíblias que eles vão lançar. Por que eu tenho tanta dificuldade de achar King James em inglês numa versão comparada com a versão em português, por exemplo? É estranho. Mas avançando aqui, né, nesses conflitos aqui, apesar que segunda-feira traz o conflito do cristão. O autor traz um pouco, né, da mensagem de Romanos 7, mas nós queremos agora, na verdade, comparar o texto de Romanos 8, do 5 ao 8, só para vocês verem como que funciona essa questão. Como Romanos 7 está na linha, vamos para Romanos 8 na entrelinha. Que é mais ou menos. E vamos aplicar aquilo que a gente falou. Não é desmerecendo as outras traduções, mas a gente está desmerecendo nas omissões. Nós não concordamos com as omissões. Tá, vamos lá. Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá. Texto crítico junto com o recepto. Tem uma vertentezinha, uma inclinação, vamos dizer assim. Olha lá. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do Espírito é para a vida. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade pode ser. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos lá, inclinação da carne. Então aqui o que Paulo está falando aqui? Porque a nossa natureza, que agora é a nossa natureza, nós podemos nos inclinar para um lado ou podemos nos inclinar para o outro lado. Se for isso que estivesse no original, então a doutrina poderia passar por esse termo aqui, ó, inclinação da carne e inclinação para o Espírito. De qualquer forma, nós temos as duas inclinações agora. Agora nós temos dois caminhos. Esse põe diante de vós dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Antes só tinha um caminho. Antes só tinha o caminho da morte. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, só teríamos um caminho da morte. Então vamos lá, próximo. Agora King James atualizado. Isso aí. Vamos lá, King James atualizado, a versão em português. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Não vamos ler inteiro por causa do tempo. A mentalidade da carne é morta, a mentalidade do espírito é vida. Agora aqui faz o quê? Bota onde? Na mente. É algo desprezível? É uma interpretação herética? Não é uma interpretação plausível? Não podemos utilizar o espírito atua onde, gente? No meu joelho, no meu dedão? É na minha mente. Então, tranquilo também, né? Até porque tem a ideia muito da carne santa, né? Que a gente conversou lá atrás. E da glorificação da carne. Aqui deixa claro que atua pela mente. Não é um aspecto meramente físico, é um aspecto que passa pela própria elaboração da identidade, da mente, da psique num mundo de pecado. Então nós teríamos esse conflito também aonde? Agora, mais literal. Nossa mente. O grande conflito, the Great Controversy, acontece na nossa mente, entre o bem e o mal. Nós temos um conflito interno. Os judeus eles já tinham uma expressão para isso, que era a ideia do coração dividido, né? Então existe uma ideia de coração dividido. Não tenha um coração dividido, era o convite feito. Então, tenha um coração voltado para Deus, com a lei gravada no seu coração. Não sofra de um coração dividido. Um
Outro poderia falar, creia com todos os seus rins, ou com todo o seu empenho, com toda a sua sede. Vai do contexto de época, do contexto do significado da palavra na época. Né? Mas aceitável também essa tradução. Próximo, vamos lá. King James Bible. Nossa queridinha. Deus recebe. É uma tradução livre isso aqui, viu? Não tem a tradução em português, não. Tradução do Ricardo. É isso. Pois os que estão atrás da carne se importam com as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito, as coisas do Espírito estão atrás, né? Para ser carnalmente, para ser carnalmente é morte, para ser espiritualmente é vida. Ou a mente que tende para a carne, a mente que cogita, que se volta para a carne, e a mente assim, que cogita que se volta para o espírito. Para o ser carnal, né, que tem na mente a vontade da carne, o resultado é morte. Pode inverter. Para a mente carnal. Então colocamos aqui tem uma coordenada a mais, que seria no caso aquela coisa de você ser carnal e você ser espiritual. Muita gente coloca o quê? Assim, me converti à igreja, agora sou espiritual, não sou mais carnal. Quer dizer que ele acha que ele não peca mais. O que o apóstolo Paulo fala disso? Caiu da graça. Vamos lá. Romanos, agora interlinear, olha só. Aqui. Aqueles, de fato, de acordo com a carne, né? São, né? Essas coisas, são carnais, são da carne, né? Sarcos. Na mente, aquele, porém, de acordo com... Aqui, olha só, pneuma aqui pode ser traduzido como espírito, mas não é bem espírito, é respiração. É mais ou menos você aceitar a influência do Espírito Santo. Estas coisas, daí pneumatos, aqui o Espírito. Na tradução em inglês, o Alexandre até se assusta um pouco com the Holy Ghost. The Holy Ghost. E não Fantasmas. Que deve traduzir como Santo Fantasma. Isso, e não the Holy Spirit. Né? Você vê que daí poderia ser também The Holy Phantom, né? Isso. Mas veja bem, é por causa dessa distinção entre pneuma que, na verdade, traz uma conotação de respiração. Então, aqui, provavelmente, o apóstolo Paulo estava falando do quê? Do permitir a atuação do Espírito em você. Aí você se torna espiritual. E um detalhe interessante também, que isso a gente já falou, e o texto passa também essa condição, que isso é uma caminhada, tá? Então vamos lá. Aqui, eu expliquei aqui é do último dia da semana. O slide do Voltamos aqui então, pessoal. É interessante porque agora nós vamos entrar na lição de terça e na lição de quarta. E na lição de terça diz assim, as obras da carne. Certo? E na lição de quarta diz o fruto do Espírito. Então, as obras está no plural e o fruto está no singular. Mas antes de discutirmos isso, na verdade, assim, a questão de que o livro de Gálatas, né, Paulo começa primeiro a, na verdade, condenar as obras da carne, as obras que o homem pode fazer para a salvação, e depois agora, nessa lição interessante, ele começa a falar sobre o fruto do Espírito, ou seja, seria a obra do Espírito. E aí até nesses autores do Bart Ehrman e o Daniel Wallace, né, nas discussões entre eles falam que, na verdade o Bart fala, né, o Bart fala que Paulo inicia uma carta de um jeito e depois ele começa a se contradizer. Haveria contradição em Gálatas? Exatamente, ou seja, Paulo agora começa a se contradizer a partir aí do capítulo 5, verso 17. Ele fala assim, não, inclusive eu vou recomendar, olha, vocês podem digitar aí na internet, debate entre Daniel Wallace e Bart Ehrman, que daí vocês vão encontrar o debate lá com mais detalhes, tá? E aí, existe esse conflito? Eu não vejo. Ponto. Começando agora analisando em contexto comparado todo o livro de Gálatas, eu percebo o capítulo 5, verso 16, como consequência de um processo anterior que já vinha ocorrendo. Olha só, capítulos 1, 2, 3, 4, ele fala que a gente tem que escolher entre seguir a lei para se salvar ou seguir a Cristo e a graça para se salvar. Verso 5, capítulo 5, ele fala isso inteiro. Capítulo 5, verso 13, ele começa a falar agora do limitador da liberdade. Então, a minha liberdade é plena em Cristo. Mas agora, como eu vou viver? Essa é a questão. A gente chega lá no verso 15. Consequência de seguir pelas obras, consequência de seguir pela graça. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O que ele está falando? Uma vida
que prega a justificação pelas obras é uma vida árida, é uma vida de crítica ao irmão. Aquele que prega a salvação pelas obras, ele está pronto a acusar o pecado do outro. E isso torna o ambiente cristão ácido. Ele fala isso no verso 15 aqui. Mas aí a gente segue, ó. Verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Então agora ele está querendo dizer o quê? A partir do verso 16 aqui. Não somos salvos pela lei. Ok. Agora, como eu vou viver? Essa é a questão. Porque alguém poderia acusar Paulo de dizer assim, então agora, existe a graça, eu posso viver absolutamente como eu quiser. Eu posso viver absolutamente como eu quiser. Mas se eu viver absolutamente como eu quiser, eu não vou estar cumprindo o propósito que Deus me colocou aqui. Eu não vou estar sacrificando o meu eu não vou participar do sacrifício da ressurreição de Cristo e eu não estarei salvo também. Paulo, ele deixa isso muito claro quando ele diz aqui da nossa necessidade de crucificar o eu. E a gente vai chegar nela lá no final da lição, não quero adiantar. Mas, antecipando agora para a lição de terça e para a lição de quarta, é interessante porque numa ele chama obras e na outra ele chama fruto. Eu gostaria de atentar só para esse ponto. Por que obras da carne e fruto do Espírito? É interessante porque... Fruto do Espírito, no singular. É interessante porque obras da carne, obras implicam em algo que eu ativamente faço. Ele está falando aqui o seguinte, sabe você que quer se salvar pela guarda dos mandamentos, pela guarda da lei? Pela obra. O resultado de você tentar se salvar pela guarda da lei é a quebra da lei. Porque nós somos incapazes de cumprir plenamente a lei para a nossa salvação. Então, o resultado de eu tentar me santificar pelos meus próprios méritos é que eu vou cair nas obras da carne. Vai chegar uma hora que eu vou viver em gulodice, em prostituição, em que eu vou viver em idolatria, em que eu vou viver em bebedice. Por quê? Me permitam um aproveitamento aqui, Alexandre. Veja bem, gente, olha só. Tem muita gente, existe algumas denominações religiosas que falam que o pecado contra o Espírito Santo, por exemplo, o pecado contra o Espírito Santo é uma conduta X. Aí o que acontece? Isso aconteceu aqui na nossa cidade. A pessoa acredita tanto nisso, a pessoa se suicidou. Porque ele achava, não, cair da graça não tem salvação para mim mais. Tô perdido, acabou para mim a salvação. Atingiu o ponto sem retorno. Ou então, eu pequei, eu não consigo. Sabe de uma coisa? Dane-se! Vou viver como eu quiser. Vou ferver, já que não tem mais para mim, não tem jeito para mim. O resultado de uma salvação que se tenta pelas obras são os frutos da carne. As obras da carne. É aquilo que eu faço na carne. O resultado dela não é aperfeiçoamento de caráter. É um caráter castrado, às vezes, desespero, que está ali amarrado nas suas paixões dentro da igreja, com tudo ali fervendo, borbulhando, e que chega uma hora que as paixões se soltam. E aí, meu amigo? Chega uma hora que ele cai, e vai o boi que acorda. E ele acredita, não tem mais salvação para mim, então agora eu vou fazer tudo o que eu quiser. Agora, vamos para a segunda sentença. Sentença de quarta-feira. Fruto do Espírito. Fruto é o resultado de um processo natural. A árvore cresce e ela dá o fruto na estação certa, porque é da natureza dela produzir o fruto. Então aqui a gente tem a inversão da sentença. Se num caso nós temos a obra da carne feita pela carne, o resultado carnal, nós temos aqui a consequência de um coração transformado em Cristo. E aí Paulo fala, se você for transformado em Cristo, ficar se perguntando se isso é certo, se aquilo é certo, se isso é errado, se aquilo é errado, se crente pode isso, se crente pode aquilo, meu amigo, essas questões serão todas secundárias. Porque você saberá no seu coração, ouvindo a voz do Espírito Santo, você terá discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Você vai frutificar naturalmente, porque o seu caráter não será mais o caráter plenamente decaído. Você terá o caráter de Cristo implantado em você. O que não significa que você não sofrerá contradição. A luta entre um caráter de Cristo perfeito implantado em nós por meio da graça e uma natureza carnal que pelas suas obras está voltada para o mal é uma luta inerente à prática cristã. Só me permite agora fazer uma contextualização do que foi dito até agora sobre essa contextualização. É a seguinte: o que eu analiso? O texto Receptus foi o
texto apto para uma obra. Qual obra? Reforma protestante. Uma igreja escatológica, está no Apocalipse, acreditamos nisso. Agora, infelizmente, mesmo acreditando na validade do texto crítico, juntamente com o texto Receptus, o texto crítico hoje em dia está sendo utilizado para a obra de quem? Dissidentes da igreja adventista. E não só da igreja. Não só da igreja adventista, mas de outras igrejas. Aqui na nossa cidade tem dissidentes que não aceita Bíblias com base no texto Receptus. Só aceita a Bíblia com base no texto crítico, porque não aceita a natureza divina do Espírito Santo. Porque não aceita a natureza divina de Jesus Cristo. Que está mais evidente em textos Receptus. Exato. E a gente está falando ainda de uma disputa, vamos dizer assim, profunda no campo teológico. Existe um outro problema da superficialidade de algumas versões do texto crítico, que produzem, como vou deixar bem claro aqui, nova tradução na linguagem de hoje, que produz um cristianismo superficial, que produz um cristianismo fundamentado apenas numa aparência de texto, que não entende o contexto. Produz se você ler isolada. Se você só ficar nela. Só ficar nela. E a gente vê aí gerações e mais gerações que, por falta de apego ao estudo da palavra, pegam uma nova tradução na linguagem de hoje, enfiam ela debaixo do braço e falam: essa aqui é a minha Bíblia porque é mais fácil de ler. E aí eu pego e descarto um monte de possibilidades, fico com uma perspectiva totalmente enviesada e não me aprofundo no estudo da palavra. E eu quero só abrir um parênteses nessa entrelinha. Um parênteses no parênteses? Não, parênteses na entrelinha aqui, sobre a questão do fruto, porque assim, na sua fala sobre a questão de você ter o caráter de Cristo, desenvolver, e é interessante essa analogia que nós trouxemos aqui sobre a questão que o fruto é algo resultante de um processo, né? Da árvore crescer, da florescer. Depois que você vem a flor, é que vem o fruto, e ainda o fruto tem que amadurecer. Por que isso é um processo importante? Porque alguns podem adotar a sua fala, Alexandre, como sendo uma fala espiritualista. No sentido de que assim, mas agora eu vou ter o fruto do Espírito, eu vou ter só, sabe? Estou nascido pelo Espírito, nasci pelo Espírito, agora tudo que eu fizer vai ser pelo Espírito. É o problema da carne santa. Exatamente, ou seja, na verdade, como você desenvolve então o caráter de Cristo? Conhecendo a Cristo. Através do quê? Da palavra de Deus e das maneiras como Deus se revela. Nós já sabemos, no estudo bíblico 1 sempre fala como Deus se revela. E a palavra de Deus não pode ser tolhida. Exatamente, então é por isso que nós estamos aqui batendo nessa tecla de que é importante, quando você estudar a Bíblia no seu contexto mais amplo. Estuda texto Receptus, texto crítico, Bíblia com equivalência formal, com equivalência dinâmica, estuda tudo, compara, ora para o Espírito Santo, que o Espírito Santo te ilumine para dizer o que é a palavra de Deus em tudo isso que você tem à sua disposição. Comparando todos os textos aí. Comparando tudo. Exato. Certo. Agora nós vamos então, já entramos na questão do fruto do Espírito, mas o Ricardo ainda vai trazer aqui ainda um pouco mais sobre a questão do fruto ou frutos. Isso, o porquê do fruto, né? Bom, a palavra hebraica para fruto é peri. Essa não tem como colocar a legenda, né? P-E-R-I e um Yzinho. Na verdade não são essas letras, porque as letras hebraicas não podem... São transliteradas. Não, isso é transliterado, é interlinear. Tá. E essa expressão também pode significar recompensa. É algo válido também. Né? Como o texto do Novo Testamento foi escrito em grego, mas a ótica é hebraica, talvez o fato de estar no singular se refira a isso. Por quê? Veja bem. Você passa por uma vida de justificação pela fé. Você busca a santificação. Você permite que o Espírito Santo entre em sua mente. Você começa a estimular essa sua pendência para o Espírito, essa sua inclinação para o Espírito. Então o que acontece? O Espírito Santo vai te recompensar. Com o quê? Com ouro? Com diamantes? Não. Vai te recompensar com amor, com domínio próprio. Vai te recompensar com todos aqueles... Essa é a possibilidade que eu gosto mais. Existem também aqueles que dizem não. Que é interessante também essa segunda possibilidade, que diz o seguinte... Que lá em Pedro, né, também ele faz essa questão do fruto do Espírito. Mas eles dizem, algumas interpretações falam o seguinte, que é fruto por quê? Domínio próprio, é amor com você consigo mesmo. Paciência, longanimidade, é o amor que espera. Né? E assim vai. Então são todas vertentes de um único dom que é supremo, que é o amor, por isso teria sido empregado o termo fruto no singular. E também em função daquele princípio finalístico de Cristo,
que, de certa forma, uniu, né, o mandamento, amor ao Criador e amor à criatura. Uma observação só, é como a gente tende o tempo inteiro a ter uma visão do cristianismo que é, eu quero chegar no céu. Entendeu? A grande recompensa do cristianismo é a vida eterna. É chegar no céu e a vida eterna. Exato. Então eu vou fazer tudo aquilo que eu precisar aqui para chegar no céu e na vida eterna. Gente, a finalidade do cristianismo é você começar a viver a eternidade agora, tendo o caráter de Cristo em você. A finalidade do cristianismo é te livrar da escravidão do pecado. O céu é consequência. O céu vai existir, o céu virá sim. Só que mais importante do que o céu, meu amigo, é você se livrar da alienação que existe entre você e Deus. É você ser uma nova criatura, é você morrer pro eu. E não que não existam outras passagens que trabalham com a vida eterna com recompensa. É isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui que quando a expressão fruto talvez se refira a isso, a recompensa do Espírito. E eu gosto dessa visão, porque senão fica uma coisa meritocrática, né? Isso. Eu vou ser bonzinho para ganhar a vida eterna, para andar em rua com tijolo de ouro, essas coisas. O ser nova criatura, ele já é recompensa, é esse o ponto. Isso. O ser nova criatura não é um meio para você chegar no céu. O ser nova criatura é o começo do suprassumo da beleza da coisa. É o começo do céu. É o começo do céu. Aqui. Eita, música do Arautos do Rei. Mas vamos lá, pessoal. Agora a gente avança então para o último tema que a gente vai tratar aqui, que é o tema de quinta-feira, o caminho para a vitória. Né? E aí nós vamos começar, na verdade, discutindo, né, sobre essa questão da teoria versus a prática, porque nós já colocamos aqui algumas falas nesse sentido. Mas... porque assim, eu separei um slide aqui, o autor ele coloca várias palavras aqui, eu coloquei todas elas nos versículos originais. Mas antes disso eu queria fazer uma análise prática, não análise da linha, não entre nenhuma análise prática. É muito comum falarem assim, o importante é a prática. Doutrina, teologia. Gente, supérfluo. O que está acontecendo aqui com o povo de Gálatas? O apóstolo Paulo explicou toda a parte teológica. E aí vieram os judaizantes e fizeram o quê? Desviaram com ele. E o comportamento prático deles fez o quê? Mudou. Descambou. A briga doutrinária causava consequências exatamente. O que acontece? Se você não tem o conhecimento teológico, você vai praticar o quê? Fundamento, né? Se você não tem um fundamento. Se você não conhece a palavra de Deus, se você não reconhece Deus falando, você vai praticar o quê? Você vai acreditar no quê? Então, e a sua mente vai ser guiada pelo quê? Pelo quê, né? Exatamente. Então é muito importante saber do que está acontecendo e é muito importante entender o quê? Teoria e prática, eu já falei em outros vídeos, é uma porta. Você pode começar pela prática e aprender com o erro. Você pode começar pela teoria, em função daqueles que já aprenderam com o erro, pela doutrina, pela doutrina bíblica, pela teologia, e daí você tropeçar menos. E quem é que é aquele que aprendeu mais, que nós temos que imitar? Cristo. Então o Evangelho é o levar a Cristo. O comportamento prático é o imitar a Cristo. Mas como você vai imitar um Cristo que você não conhece? Como que você vai atender a palavra de Deus, sendo que você não sabe decifrar qual que é a palavra de Deus e qual não é? Quem é Cristo? Quem é Cristo? Qual é a palavra de Deus? Como você vai viver no Espírito? Eu sou seguidor de Cristo, mas quem é Cristo? O que ele falou, qual o caráter? Como ele agia? Vamos como lá, ele deve então, agir? para o slide. Por que ele agiu? Por quê? Então vamos lá. Coloquei aqui nos textos. São várias expressões dele que ele fala em quinta-feira. Coloquei nos textos. Gálatas 5:25. Aqui. Se você viver, aqui ó, zomen, aqui pneumático no Espírito, daí no Espírito de novo, também devemos caminhar. Ou seja, se você viver no Espírito, devemos caminhar no Espírito. Então por que aquela variante da tradução lá é irrelevante? Caminhar lá no começo. Lá no começo que a gente falou. Olha aqui em Gálatas 5:25. Ele fala que viver e caminhar no Espírito é o quê? Mesma coisa. Mesma coisa. Então é irrelevante. Pouco importa. Não vai mudar nada. Agora, seguindo aqui. Ó, eu digo também, no Espírito, aí o autor fala dessa palavra, essa aqui, ó. Peripatete. Andar ou passear. Ele fala de uma referência que antigamente se chamava que o... Peripatéticos, o sistema de ensino filosófico em que os discípulos seguiam o mestre o tempo inteiro. Isso aqui na linha. Então, mas no nosso caso, nós seguimos quem? Nós seguimos Cristo.
É igual aquela... Nós caminhamos com Cristo. Nós caminhamos com Cristo. Nós seguimos as pegadas. E o Paulo Cristo. chega mais, né? Antecipando um pouquinho, na lição de quinta, o Paulo chega. Você segue as pegadas de Cristo até o Calvário. Você chega no Calvário, você faz o quê? É crucificado. Não, já adianta. Você morre com Cristo. Quando o Alexandre tem uma fala, adianta só falar com a Adiantamos aqui? Então vamos lá. O chamado que Paulo tem aqui é um chamado de morte. A liberdade para o cristão é uma liberdade que vem por meio da morte para o eu. Eu vivo na escravidão do pecado. Eu vivo na angústia do pecador, na angústia daquele que foi separado do Pai. E agora, qual é o caminho que eu tenho para me livrar de toda essa aflição? É morrer. Cristo chama a gente para morrer. Qualquer um agora pega a sua cruz e siga-me. Eu devo pegar e seguir as pegadas de Cristo. As pegadas de Cristo me levam até o Calvário. Eu chego no Calvário e eu vejo Cristo na cruz. E quem tem que estar na cruz agora sou eu. Não para a salvação dos meus pecados, não para o perdão dos meus pecados, mas para a morte do eu do pecado. Então agora eu morro com Cristo. Paulo fala isso. E eu participo com Cristo na sua ressurreição também, de modo que não seja mais eu quem viva, mas Cristo viva em mim. Isso não é teoria apenas. Isso é prática. É entender que a minha natureza precisa ser aniquilada diariamente na minha vida, para que a natureza de Cristo encontre espaço em mim. E aí, meu amigo, cumprir 10 mandamentos é fichinha, perto de morrer para que Cristo viva na gente. O desafio do cristianismo é muito maior do que cumprir 10 sentenças. O desafio do cristianismo é você viver não mais por si, mas Cristo viver em ti, viver pelo Espírito. Então, aqui, essa expressão aqui, ó, peripateite, aqui é o conjugado presente no imperativo. Imperativo é o quê? Imperativo é ordem. Mas é algo que essa caminhada, né, no caso, que é a caminhada do Espírito, então ela acontece o quê? No tempo presente. E é uma ordem para o tempo presente, uma ação, ativo. Indica ação contínua e habitual. Andar é uma referência ao curso da vida. Por isso que andar e viver são sinônimos. Por isso que ele fala isso em Gálatas 25. Que Gálatas 24, essa também, é uma expressão só de conexão. Cristo Jesus, né, a carne, crucificou. Ele crucificou a carne como essas paixões e desejos. Então a crucifixão aqui é um símbolo do quê? De você... tudo aquilo morrer para o eu carnal. Tudo aquilo que o Alexandre falou, morrer para o eu carnal. Lúcio, volta, a gente encerra. Pessoal, realmente eu tenho um probleminha assim, sobre essa questão da fala do Alexandre, né? Quando fala assim que você tem que morrer, que você tem que negar o seu eu, né? No sentido que a gente só consegue mesmo negar e morrer quando a gente entende qual que é o propósito de Deus para essa morte. Isso extrapola muito a lei. Deixa eu fazer uma confissão aqui. Eu gosto muito de assistir seriado. E às vezes nas férias eu faço maratona de seriado. Então eu pego e fico assistindo vários episódios ali, um atrás do outro. Netflix, eu quero acabar meu seriado. E às vezes quando eu já tô lá pelo 8º episódio de um seriado, já assisti seriado a tarde inteira, me vem uma voz na minha cabeça que fala assim: quem é o seu Deus? Me vem uma voz na minha cabeça e eu distingo o Espírito Santo ali muito claro. Você vai orar em nome do seriado? Então, eu não estou falando aqui de guardar mandamentos. Eu estou falando que às vezes a minha vontade carnal, ela me afasta de Deus. E para que Cristo tenha espaço na minha vida, eu preciso negar algumas paixões, eu preciso negar alguns desejos, eu preciso negar algumas vontades. Isso não é justificação pelas obras. Isso só é efetivo e só funciona se for resultado de uma vida caminhando no Espírito. Porque se eu for tentar matar o meu próprio eu para que Cristo viva em mim, mas se eu for fazer isso com o meu eu forte, se eu for fazer isso imbuído de toda a minha vaidade e crente da minha capacidade, eu estou me justificando pelas obras, isso não vai funcionar e só vai gerar angústia, porque o eu não quer morrer. E a cada parte do eu que você mata, que você vê que está viva no outro, você fala, eu já matei essa parte. Eu sou melhor que ele. Eu sou melhor que ele. Adeus, Evangelho. Adeus, Evangelho. Já é a obra da carne. Pessoal, bom, essas são as entrelinhas aí que nós trouxemos aí desse texto. Foi uma lição bastante interessante para nós aqui quando nós preparávamos, né? Lembrando que a gente sempre faz isso em oração, espero que você também sempre busque em oração.
E às vezes até quando for assistir seriado, fazer maratona, faça em oração, para que o Espírito Santo realmente atue em você. E faça a maratona do Entre Linhas. Não, ninguém aguenta. Como que nós somos? Nem eu aguento fazer maratona. Nós somos muito prolixos. Eu sou prolixo. Isso aí, mas o canal é para isso. Prolixos e verborrágicos. Pessoal, fica um abraço para vocês e nos vemos então até o próximo vídeo. Tchau. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Não esqueceu de falar.